As florestas de araucárias estão cada dia menores e não é só pelo desmatamento que castiga as árvores há décadas. Outras espécies vêm tomando o espaço da árvore símbolo do Paraná, as chamadas espécies invasoras. Além de ameaça à flora, também são um perigo para animais com risco de extinção. Eles se enraizaram ao cenário. Até parece que sempre estiveram aqui, mas vieram de longe. Os pinos foram trazidos do hemisfério norte para o Brasil, uma das maiores fontes na produção de madeira, mas que se espalha feito uma erva daninha. Não tem nada de inofensivo, pelo contrário. A invasão biológica é apontada aí pelo órgão ambiental como sendo a maior causa de prejuízo para a biodiversidade dentro de unidades de conservação no Brasil e no mundo. Os campos naturais que fazem parte da Mata Atlântica, na região central do Paraná, estão ameaçados pelas espécies invasoras. Mas afinal, quem plantou essa árvore aqui? Ninguém. Veio com o vento. Vou te explicar como é que funciona. Os pinos produzem as pinhas e aqui dentro tem dezenas de sementinhas que tem essa asinha branca e que vai embora com o vento e acaba chegando até os campos naturais, ganhando forma e tomando o espaço das espécies nativas, como plantas, e prejudicando os animais. A semente, basicamente, a única coisa que ela precisa, pela característica da espécie, é a exposição solar, né? Tanto que nas áreas sombreadas ela não entra tanto. Nos campos, que é a vegetação predominante da nossa região aqui, cresce, né, praticamente em qualquer lugar. A gente vê ela crescendo em pedra, em cima de arenito. E rapidamente, num espaço aí de poucos anos, 5 anos mais ou menos, ela começa a produzir sementes. E aí os descendentes dessa primeira árvore começam a formar um bosque adensado e embaixo dele vai descendo aquela cícula, forma uma espécie de uma palhada que mata tudo. Embaixo do pinus não nasce mais nada. A espécie invasora é dominante, não permitindo que as plantas nativas cresçam ao redor. No Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, um dos poucos remanescentes de campos naturais, voluntários e funcionários do parque estão trabalhando para eliminar os pinos invasores. Todo mundo numa equipe só em busca de um objetivo, que é restaurar os campos nativos, que é um dos biomas mais ameaçados que a gente tem, e aqui em Vila Velha eles são dominados pelo pinus, né? A gente tem muitos poucos remanescentes, né, do campo nativo, e aqui Vila Velha está sendo um exemplo agora com essa retirada. E a gente espera que se propague, né, para que essa prática seja estendida a essas outras regiões também. No dia 26 de maio, o governo do estado divulgou normas para proteger animais e plantas das espécies invasoras. Chamou as novas regras de Marco da Biodiversidade do Paraná. A normativa determinava que o pinus e outras espécies invasoras não poderiam mais ser plantadas fora das áreas autorizadas para a produção de madeira, nem mesmo como paisagismo. A portaria também dizia que os produtores de pinos deveriam controlar a área plantada para que a árvore não invadisse a vizinhança. Hoje, o Instituto Água e Terra, responsável pelas portarias, informou que depois de reunião nesta manhã com a Comissão da Madeira da Assembleia Legislativa, resolveu suspender os efeitos das portarias que tratam de novos procedimentos para o cultivo de plantas exóticas. Segundo o IAT, a suspensão foi feita para que o setor produtivo possa se manifestar sobre o tema e que fará a análise técnica da viabilidade de alteração no texto. No Parque de Vila Velha, o trabalho é intenso para arrancá-las. A ideia é que esse ano, ainda até o final do ano, seja eliminado todos os pinos aqui presentes no Parque de Vila Velha. Os campos naturais são a casa de muitas espécies, de bichos ameaçados, como o lobo-guará. Esse é um canto do estado que revela a vida, como essa imagem da mamãe tamanduá carregando um filhote nas costas. Cuidar dessa terra é preservar essas espécies. A fauna depende desse ecossistema, depende da flora, né, das espécies de flora nativas aqui da nossa região, que produzem frutos, os capins, né, que integram esse campo aqui, para sobreviver. Muitas espécies são específicas aqui, né, são exclusivas das áreas de campo, é o caso do lobo-guará, por exemplo, né, que se alimenta de frutos. Se esse fruto não estiver presente, se essas plantas que produzem a alimentação dele não estiverem presentes, ele também não vai ter muito para onde correr. Não vai ter mais
frutos, não vai ter mais alimento para os animais silvestres e assim por diante. Eles não vão vir mais para o local e essa questão de não retirar o pinus acaba desencadeando todo um problema muito mais grave do que a gente imagina. O Instituto Água e Terra disse que agora todas as partes serão ouvidas e que, se as contribuições forem pertinentes e técnicas, os textos das portarias serão alterados. O IAT disse que não há prazo para que as partes interessadas se manifestem. Nós perguntamos se o setor de produção de madeira já tinha sido ouvido antes da publicação das regras. O IAT respondeu que encaminhou um ofício aos representantes para contribuir com as regras, mas não teve resposta. Nós procuramos o deputado Artagão Júnior, do PSD, presidente do Bloco Temático da Madeira na Assembleia Legislativa. Ele disse que o setor foi surpreendido sobre a portaria e que, durante essa reunião, vários pontos do texto acabaram surpreendendo o deputado. O deputado informou ainda também que a bancada aguarda novas discussões sobre as regras.